Eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o programa Verdade Absoluta. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho que fica logo aqui embaixo para que você possa receber os nossos novos vídeos enviados pelo YouTube. Compartilhe os nossos vídeos e também deixe os seus comentários. O propósito do nosso programa é conhecimento e esclarecimento. E o assunto que eu quero trazer hoje para você diz respeito a este assunto: Deus está no controle deste mundo? Até porque as comunidades, de uma forma geral, evangélica ou católica, as comunidades cristãs, costumam sempre dizer que Deus está no controle de tudo. Será mesmo que Deus está no controle de tudo? É o que nós vamos saber hoje neste assunto que nós abordaremos para você. Bem, iniciando, mesmo Ele estando em todos os lugares do universo, isto é, Deus, não quer dizer que nosso planeta esteja sob o seu domínio ou debaixo do seu controle. E o porquê disto? Não existe nenhum só texto bíblico que comprove e respalde que nosso planeta Terra esteja sob o controle do Altíssimo. Deus estaria no controle deste mundo? Ele estaria dominando todas as situações? Deus estaria neste comando? Ou o seu braço, a sua destra poderosa estaria controlando o nosso mundo, o nosso planeta Terra? Vamos saber, perguntar aí a Patrícia, para que ela leia e traga para a gente, segundo o Evangelho que Marcos escreveu, 3:27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Ninguém pode, vou trocar miúdos para que você possa entender o texto. O que quer dizer Jesus nesse texto que ele mesmo proferiu? Você não pode entrar na casa de uma pessoa valente sem que primeiro prenda ele. Manietá-lo quer dizer prender, amarrá-lo, para depois saquear os seus bens, dominar a sua propriedade ou dominar o seu território. Você não pode fazer isso na casa de uma pessoa valente sem primeiro dominá-lo para poder saquear o que ele tem. Nesse texto, o Senhor Jesus ele quer deixar claro que ninguém pode entrar na casa do diabo, do maligno, sem primeiro dominar o seu território, sem primeiro prendê-lo. E Satanás, nós sabemos que não está preso, ele e os seus demônios estão soltos nas regiões do ar, estão no ar e estão em todo lugar que eles queiram estar. Ninguém os proíbe, porque o próprio Deus não os proibiu de circularem por todo o universo se eles assim desejarem, e com exclusividade até no próprio planeta Terra. Assim como certa vez ele disse na presença de Deus, quando foi junto com os anjos de Deus, que foram adorar a Deus, ele estava no meio e Deus perguntou a ele: de onde você veio? E ele disse: eu venho de passear por a terra, rodear a terra e passear por ela. Ele está em todo lugar porque ele é espírito e também é atrevido, e o planeta Terra está sobre o seu domínio. Como Deus poderia estar no domínio desta terra, dominando algo que está sobre o domínio de outro? Até porque a palavra deixa bem claro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que não se pode servir a dois senhores. Como é que duas pessoas estão comandando o mesmo território? Isso não existe. Então, o texto deixou bem claro, não existe nenhum só texto bíblico que comprove e respalde que nosso planeta Terra esteja sob o controle do Altíssimo. Imaginem só um comandante, Deus, que não consegue comandar aquilo que está sobre o seu comando. Ou imagine vocês
um grande navio que no mar se encontra à deriva, porque o seu comandante não teve condições de dominar o timão, a direção, isto é, a direção deste navio ou desta grande nau. 1 João, eu gostaria que Patrícia lesse aí, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus. Os cristãos são de Deus, pertencem a Deus, mas que estão no mundo que pertence a quem? No maligno? Até porque nós estamos vivendo, morando, habitando num território que não é nosso. Estamos em terra estranha, assim como muitos textos da Bíblia nos deixam bem claro que nós estamos como forasteiros e peregrinos em terra estranha, e Paulo disse isso, que nós estamos como forasteiros e peregrinos em terra estranha. A nossa habitação, o nosso lugar, o nosso país não é esse. O nosso país é celestial, serão nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Então nós estamos num habitar, num lugar em que não nos pertence. Pertencerá no futuro, quando todas as coisas forem restauradas por Jesus, aí este mundo passará ao controle de Deus, mas por enquanto o mundo jaz no maligno, está sob o domínio de Satanás e não de Deus, e Deus não pode controlar coisíssima alguma, porque esse território pertence a Satanás e não a Deus. Todas as coisas foram feitas por Cristo, pelo verbo de Deus. Todavia, a terra foi dada, entregue a Adão. Isto é, tudo foi feito para o homem, mas Adão entregou tudo nas mãos do diabo. E desde aquele dia, todo o planeta Terra passou para o controle total do diabo. Deus fez a terra, colocou o homem, que antes já tinha colocado Lúcifer, ele pecou, desobedeceu, Deus restaurou aquele habitat, aquele local de santidade, colocou outra vez outra pessoa, o homem e a sua esposa, e Adão transgrediu, pecou, e o diabo tomou conta daquela situação, daquele lugar, e passou a ser dele. E o homem não domina mais coisa alguma. Quem domina é aquele que saqueou, que tomou, que conquistou esse território através da sua tentação, que o homem entregou de mãos beijadas. Isso nós podemos saber lá em Lucas 4, e os versos de 5 a 7. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Viu? Deus não pode estar no controle de um mundo que já está sendo controlado pelo diabo. Satanás levou Jesus a um monte alto, mostrou todos os reinos do mundo a Jesus e disse: tudo isso eu lhe dou se você prostrado me adorar, porque tudo isso é meu, me foi dado. Isso é o texto que está dizendo. A palavra de Deus deixa bem claro que Satanás disse que era dele, que o mundo é dele e foi dado a ele. Ora, Jesus não contestou. Jesus podia ter dito que ele estava mentindo, que aquilo não era verdade, mas Jesus não contestou. Por que não contestou? Porque ele estava falando a verdade. O mundo jaz no maligno. O mundo, este planeta em que nós vivemos, pertence ao diabo, e Deus não está no controle de algo que não pertence a ele. Como é que você pode, ou deve, ou quer dominar a casa do vizinho? Na casa do vizinho manda o vizinho, na sua casa manda você. Como é que Deus pode mandar na casa de alguém? Para que isso viesse a acontecer, é necessário que aquele indivíduo que mora naquela casa pudesse ser retirado. E Satanás ainda não foi retirado do seu habitat. Ele ainda não foi julgado. Jesus o julgou na cruz do Calvário, mas ele ainda não recebeu o julgamento fatal e total e absoluto.
Isso só acontecerá no grande julgamento, quando ele será detido juntamente com os seus demônios e lançados no lago de fogo. Por enquanto, quem manda, quem comanda este mundo é Satanás. Apocalipse 12, de 9 a 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que pouco tempo resta a ele, ele está sabendo que esta propriedade, que não pertence a ele, mas ele tomou, por direito ele conseguiu, porque ele fez a cabeça de Adão, ele fez uma permuta, assim como nós fazemos trocas. A palavra permuta quer dizer troca. Nós fazemos aqui neste mundo troca. Você troca um objeto seu, um relógio, um carro, uma moto, uma bicicleta, você troca alguma coisa por outra. E esta troca, essa permuta foi feita entre ele, o diabo, e o homem. Ele fez essa troca, ele deu ao homem o fruto do conhecimento do bem e do mal, e em troca o homem deu a sua habitação, entregou tudo que está relacionado a este mundo, a esta terra, deu de mãos beijadas ao diabo. E isso passou para ele, por isso que ele disse a Jesus: eu dou a quem eu quiser dar, porque foi-me dado por direito. Mas um dia esta propriedade vai ser adquirida, vai ser tomada, e ele será expulso deste lugar. Mas quem domina o planeta é ele. Imaginem só vocês, como disse agora há pouco, um navio à deriva, onde o seu comandante não tem condições de dominá-lo. Você olha para a situação deste mundo, na atualidade, mortes, toda espécie de iniquidades, sequestros, estupros, saqueamentos, roubos, tudo que você possa imaginar de perversidade e de iniquidade. Pessoas corruptas, pessoas que tomam os bens de quem já não tem nada, a ganância, o poder desenfreado. O mundo jaz do maligno, uma situação que é o caos absoluto. Estamos passando por um momento muito difícil dessa pandemia do Covid-19, e você diz que Deus está no controle. Como Deus poderia estar no controle, deixando que todas essas coisas acontecessem? Um dono de casa que não tem força para guardar sua própria casa, onde os seus filhos, a sua esposa e as suas filhas são estupradas perversamente, e o dono da casa nada faz, mas ele diz que está no controle. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente percebe, à luz da palavra de Deus, que Deus não está no controle dessa situação. Todavia, nós compreendemos que este mundo ainda não está em situação de apuros e de caos total e absoluto por causa da igreja, por causa dos remidos, por causa daqueles que confiam e que entregaram as suas vidas a Cristo Jesus e confessaram a Ele como Salvador. Então, esta igreja que pertence a Cristo Jesus, ainda ela mantém o mundo num certo equilíbrio para que ele não entre em dissolução total, em caos absoluto, porque o Espírito Santo de Deus está com a igreja e ainda mantém este mundo em um certo equilíbrio. E Jesus certa vez disse, depois da ressurreição, ele disse: não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês sozinhos,
à mercê, à deriva da situação deste mundo terrível. Eu enviarei o Consolador, aquele que consola os corações, para que vocês sejam assistidos, para que o mundo não trucide, não maltrate e não matem vocês, como é o desejo do diabo, porque o inimigo, o desejo dele é esmagar, assim como se faz com a cana que se coloca na moenda. Ele gostaria de fazer isso com a igreja. Não pode, porque o Santo Espírito ainda protege a igreja e os remidos em Cristo. Mas Deus não está no controle deste mundo. O mundo ainda se mantém de pé por causa do Espírito Santo, que mantém a igreja firme e equilibrada. Mas se não fosse o Espírito Santo, este mundo já tinha sido destruído pelo diabo, porque esse é o papel dele: matar, roubar e destruir, porque ele é ladrão e homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. O desejo dele seria fazer isso, mas não pode por causa do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas confundem dizendo que Deus está no controle mantendo. Deus não pode estar no controle de um mundo perverso, sanguinário e pecador. Um dia todas essas coisas serão restauradas e Deus passará a dominar como antes do pecado do homem, antes do pecado de Lúcifer. Dizer e afirmar que Deus, o Altíssimo, está no controle deste mundo é uma grosseria e uma afronta à perfeita economia de Deus, à sua perfeita justiça e julgamento imparcial. Não podemos dizer que Deus está no controle deste mundo, porque estaríamos atribuindo algo grosseiro ao próprio Deus, dizendo que ele não é capaz de dominar as situações, os acidentes automobilísticos, os acidentes de moto, as catástrofes, os incêndios, tsunamis, maremotos, enchentes, vendavais, tufões, ciclones, tudo que é de coisa ruim que acontece neste planeta. Se Deus estivesse no controle, como ele estaria como um comandante deste planeta, permitindo que essas coisas acontecessem? Então, que tipo de Deus seria esse? Onde estaria o seu poder? Onde estaria a sua benevolência, o seu amor? Mas o homem quis assim. De quem se queixa o homem? Diz a palavra: de quem se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. A situação do mundo está assim porque os homens assim quiseram. Se Adão não tivesse pecado, se Adão não tivesse desobedecido, se ele tivesse dado ouvido à voz de Deus, se ele tivesse ido pelo caminho que Deus mostrou, hoje o mundo seria um paraíso. Estaríamos em harmonia com todo o universo e com Deus, e quem estaria no controle seria Deus, o Altíssimo, e não o diabo. Segundo a Coríntios 4:4, gostaria que Patrícia lesse aí. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O maligno, Satanás, o diabo, o tentador. Ele é o Deus deste século, desta situação. Não pode, ou não podemos, não se pode nem podemos querer colocar duas situações que são impossíveis de acontecer, duas pessoas controlando a mesma situação, o mesmo lugar, a mesma esfera, o mesmo habitat. Não se pode servir a dois senhores. Ou você tem que se apegar a um e aborrecer o outro. Evangelho de João 16:11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Do juízo, porque ele já está julgado. Tudo que precisa acontecer agora com ele é o que Jesus disse: prendeu. Você não pode entrar na casa do valente, que é o diabo, que é este mundo. Você não pode entrar nesta casa, que é este mundo, sem primeiro prendê-lo. Ele está solto. E ainda tem gente
inconsequente, com aquela atitude de menino, de pessoas que não têm conhecimento, e ainda diz que ele está amarrado. Não está amarrado. Isso é uma atitude de gente que não tem conhecimento, que não tem entendimento, que diz muita besteira, muita asneira, que não, se lê a palavra, não entende, não compreende, que engendra coisas. Você dizer que o diabo está amarrado é você atribuir uma coisa que é impossível no momento, porque nem o próprio Deus, nem ele prendeu o diabo está solto. Se Deus quisesse ter detido ele, teria feito isso antes, no início do seu pecado, da sua desobediência, dizer e atribuir esse tipo de coisa, dizendo que o diabo está amarrado. E isso é uma grandíssima idiotice de quem diz: o diabo não está preso nem amarrado. Certa vez Paulo disse o seguinte: a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas deste mundo, mas contra as potestades, os principados do ar, nas regiões celestes. Nós estamos numa guerra constante, porque eles povoam o ar. Então, dizer que o inimigo está amarrado é coisa de gente boba e de gente que não tem entendimento, que diz muita asneira e muita besteira, porque não sabe o que diz. Eu não sei se pedir a Patrícia aí para ela ler, mas acho que não. O nosso mundo sem controle e sem direção se assemelha a uma rede de balançar e a um bêbado. Este mundo está tonto, atordoado, porque o controlador dele, que é o maligno, assim faz com a sua própria habitação. Ele é um destruidor, um descontrolador. Ele é uma pessoa que ele não tem prazer com nada, ele é destruidor por natureza. Ele não tem prazer em ver nada perfeito. Tudo que ele quer é desorganizar, desestruturar, é desmanchar aquilo que Deus fez com grande amor, segundo o que está em Isaías 24:20. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. A terra anda como um bêbado, balançando. Já observou um bêbado como fica depois que se embriaga? Ele oscila para todos os lados. Assim está a terra, por causa do caos, do sangue sobre ela derramada, de pessoas inocentes, de pessoas que por algum motivo, por alguma razão foram assassinadas. É o caos total e absoluto. Evangelho segundo João 14:30. O Evangelho de João 14:30 diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. O príncipe deste mundo se aproxima daquele momento em que o Senhor Jesus estava já prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado, preso e crucificado. E ele diz: já se aproxima o dono da terra, o dono deste ambiente está chegando e trazendo os seus comparsas, que eram aqueles que prenderam a Jesus. Então quem está no comando deste mundo é o diabo e não Deus. Jamais podemos atribuir tanta coisa ruim ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao nosso Deus, 3 vezes santo, que não compactua e não compartilha com este mundo, porque este mundo está nas mãos do maligno. Ele jaz no diabo e nas forças do mal. Evangelho segundo João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Expulso o príncipe deste mundo. Isso vai acontecer. Eu lhes digo, porque o mundo não está sob o controle de Deus. Por quê? Se você for observar, não há como duas pessoas estar comandando o mesmo território, o mesmo ambiente. Jesus, ele disse aos seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos,
eu estou indo para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Mas para que ele venha, é necessário que eu vá. Porque não podia ficar Jesus e o Espírito Santo de Deus, ou uma coisa ou outra. Duas pessoas não podem servir no mesmo sentido espiritual, ou uma ou outra. E o próprio Jesus, segundo Paulo, ele escreveu, ele diz que o próprio Jesus, que hoje está no comando de todas as coisas do universo, só não está no comando da terra, mas do universo, ele que cuida e controla a sua igreja através do seu Santo Espírito, que ele disse que não deixaria órfão, que não deixaria os remidos da igreja órfãos, sozinhos. Ele colocaria o Espírito Santo como se fosse um protetor, um guarda. Não um guarda do mundo, mas um guarda da igreja. E Paulo diz que o próprio Jesus, quando terminar de restaurar todas as coisas em que o diabo será preso, juntamente com toda a sua corja, o próprio Jesus devolverá ao Pai tudo que hoje pertence a ele. E ele mesmo será subjugado sobre a vontade do Pai. Isto por quê? Para mostrar que duas pessoas não podem estar no comando. Deus entregou a autoridade ao Filho. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus passou a autoridade para o Filho, passou uma procuração para o Filho, para que o Filho pudesse agir. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, é por ele agora. Mas depois que Jesus restaurar todas as coisas, ele mesmo devolverá ao Pai todas as coisas. E ele mesmo e todos nós estaremos subjugados à vontade do próprio Pai, do próprio Deus. Porque não se pode 2 ou 3 ou mais estar no comando. Um só tem que comandar e não 2, nem 3, nem mais. Patrícia, tem alguma coisa a dizer? Não, era sobre o Espírito Santo. Evangelho de João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está provado aí, a palavra está dizendo que Jesus estava dizendo: olha, eu estou indo para o Pai, mas para não deixar vocês sozinhos, porque eu sei que esse mundo odeia vocês, vocês não são deste mundo, assim como do mundo eu não sou. Eu rogo ao Pai, não para que tire vocês do mundo, mas que os livre do mal. Vocês não são deste mundo, assim como eu também não sou do mundo. Este mundo ruim não nos pertence. O nosso mundo é outro. Um dia será restaurado e voltará ao que era antes do pecado. Mas este mundo atual não pertence a Cristo, não pertence a Deus, ao Espírito Santo, nem aos remidos. Isto pertence ao diabo. Mas no momento em que ele for detido e preso, aprisionado, o mundo passará a outra gestão, a outro comando. 1 Coríntios 15, 24, que diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Quando ele tiver aniquilado todas as coisas, ele vai deter e prender o diabo, o tentador, e todas as suas hostes malignas. Depois, a morte, que será o último inimigo a ser preso, porque ela não tem mais ninguém para matar. O falso profeta, o anticristo, toda essa corja será lançada no lago de fogo. E por último, a morte, que é o último inimigo a ser preso e detido. E aí Jesus, tudo que Deus passou para ele, todo esse poder que ele disse que foi dado no céu e na terra, ele devolverá ao Pai. Aí você diz: sim, mas o texto está dizendo que todo poder foi dado no céu e na terra. Sim, o poder de Jesus. Uma coisa é você ter o poder e não o comando. Entendeu? Nós temos um presidente da República que ele é o comandante geral, mas domina todas as coisas? Não domina. Ele necessita de alguma coisa para que ele não domine sozinho ou governe sozinho. Ele é o comandante em chefe,
Ele está no comando de todas as coisas, porém não pode governar tudo. Por isso que existe prefeito, governador, senadores e deputados. Jesus recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra, porém na terra ele não pode comandar enquanto ele não julgar o seu inimigo feroz, o seu arqui-inimigo, e detê-lo, prendê-lo, manietá-lo e colocar no lugar que ele deve estar, que é o lago de fogo. Então o próprio Jesus restaurará todas as coisas e a terra voltará novamente para nós, porque a terra foi feita para o homem, é o habitat do homem. A terra foi feita para nós, onde um dia a Nova Jerusalém descerá e se estabelecerá aqui para a morada dos santos remidos de Cristo Jesus. Isso tem a ver com essa passagem de Mateus que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Sim, exatamente. O céu e a terra vão passar. Passar de que forma? A terra não será destruída como muitos pensam. Jamais. Deus não fez a terra para destruir ela. Deus não faz isso. Ele há de julgar a terra. Então, todas as coisas que nesta terra existem são pessoas que hoje destroem a terra. Elas acabam com o seu próprio habitat, destroem as pessoas, o meio ambiente, fauna e flora. Deus não vai destruir a terra, ele não fez a terra para ser destruída, mas todas as obras que nesta terra, feita pelos homens, foi feito, será aniquilada e destruída. Deus fará um novo habitat, reformará esta terra, onde ela terá que passar pelo fogo para que ela possa ser purificada, não destruída. E aí, assim como se purifica o ourives, passa o ouro pelo fogo para que tire a impureza do ouro, mas o ouro continua sendo ouro. Ele não é destruído, assim será a terra, quando a nova Jerusalém descer de Deus e se estabelecerá aqui na terra para a morada dos remidos em Cristo. Deus não controla o mundo por causa do pecado, até que coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, de verdade e de fato, os reinos deste mundo um dia voltarão para ele, não estão com ele, não está sob o comando de Deus, está sob o comando do diabo. Por isso que tudo de ruim acontece neste planeta, porque Deus se afastou. Houve uma separação, uma parede separando o mundo, este planeta, de Deus, porque foi entregue nas mãos do diabo, até que Deus possa restaurar um dia. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus, temos certeza. Somos feitura dele, a imagem e semelhança, mas o mundo está no maligno, é dele, foi entregue a ele. Ele disse a Jesus: é meu, eu dou a quem eu quiser, foi-me dado por direito. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sois de Deus, tendes vencido o maligno. Todo dia a gente está vencendo o tentador. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Foge porque nós resistimos pela fé que temos em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nos deu essa esperança. Estamos vencendo, mas maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus que habita com a igreja, do que este que está no mundo, porque é dele, o mundo pertence a ele. 1 Coríntios, eu acho que Patrícia já leu, 1 Coríntios 15, 24 a 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas,
Então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando tiver restaurado todas as coisas, o próprio Jesus, nós, os remidos em Cristo, pela fé no Salvador, na fé esta fé que depositamos na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus, nosso Salvador, tanto nós como o próprio Jesus irá se subjugar à vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. E Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Patrícia, leia mais uma vez esse texto. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Você observou? Precisa mais dizer alguma coisa? Preciso acrescentar mais uma coisa? Os reinos deste mundo passaram a pertencer ao nosso Deus e ao nosso Cristo, quer dizer que não eram. Passaram a pertencer, quer dizer que não eram. Como é que você atribui que Deus está no comando de uma coisa que não é dele? Você pode mandar em propriedade alheia? Como é que você quer mandar no terreno, na casa de uma pessoa que você não pode, não existe? Você mandar na propriedade alheia, na propriedade do vizinho, seja lá de quem quer que seja, você não pode fazer isso. Isso é até um crime. Essa propriedade é dele. Um dia, segundo o texto que Patrícia leu aí de Apocalipse, diz que um dia os reinos deste mundo passarão, que não estão, passarão a ser de Deus e do seu Cristo. E tem outro, Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Agora, este mundo pertence a Jesus. O anjo que está dizendo, é a profecia de Apocalipse que diz: agora passou, antes não era, agora não é, mas um dia será, quando ele vencer toda a potestade e principado que hoje está no comando deste mundo. E Deus não está no comando deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. E encerrando a nossa palestra e estudo de hoje, encerramos com o Evangelho segundo João 16 e os versos 14, 15 e 16. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Porquanto vou para o Pai. Jesus deixou bem claro que um dia isso aconteceria, que ele restauraria todas as coisas e nós estaríamos de volta ao nosso habitar, perfeito e felizes para sempre, terminando num final feliz e perfeito, como era antes, lá no Éden, antes do pecado de Adão. Mas dizer que Deus está no comando é atribuir que ele é imperfeito no seu comando. O mundo jaz no maligno. Estamos encerrando, agradecendo a você que nos ouve nesse instante. E peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal, ative esse sininho que fica logo embaixo, para que você possa receber os nossos novos vídeos, avisando aí, o YouTube avisa para você quando lançarmos novos vídeos. E o propósito deste nosso trabalho é conhecimento e esclarecimento. Divulgue, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas também possam crescer no conhecimento da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Não é a nossa verdade, que nós não temos verdade
nenhuma perfeita. A verdade perfeita e absoluta é a palavra de Deus. Até a próxima. Obrigado.